Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu recebi uma pergunta super interessante que está bem na moda sobre se os diplomatas trabalham em eventos como as Olimpíadas, seja na organização, que tipo de trabalho que é realizado, né? Então, eu vou contar uma curiosidade que foi super interessante, aconteceu com a minha turma no Instituto Rio Branco, quando estávamos estudando no ano de 2016. Como todos vocês sabem, em 2016 o Brasil sediou as Olimpíadas no Rio de Janeiro e a turma inteira do Rio Branco, né, foi convocada a trabalhar sim nas Olimpíadas, todos os diplomatas do Rio Branco, né? Então, para além dos diplomatas do Rio Branco, é claro que boa parte do evento estava sendo organizada pelo cerimonial do Itamaraty, que é digamos, a parte institucional do Ministério responsável pela organização e realização de eventos em geral. Então, que eventos que a gente tinha lá no Rio de Janeiro? Bom, o coquetel de boas-vindas das delegações e autoridades que viriam para a abertura das Olimpíadas, assim como para o encerramento das Olimpíadas. Boa parte dos diplomatas do Instituto Rio Branco ficaram trabalhando no que a gente chamava de GT Olimpíadas, Grupo de Trabalho das Olimpíadas, e trabalhou lá em Brasília. Metade da turma, basicamente, ficou em Brasília e a outra metade foi destacada para trabalhar no Rio de Janeiro, em loco, né? Então, essa parte do pessoal que ficou em Brasília cuidava muito de questões de trâmites burocráticos relacionados à chegada das delegações no Brasil. Então, toda a papelada que precisava, tanto para os atletas quanto para as autoridades, etc. Às vezes, autoridades que vinha, questão de porte de arma, de entrada de aeronave estrangeira em espaço aéreo brasileiro. Enfim, toda essa questão mais burocrática da chegada dos atletas e delegações ao Brasil. E quem foi lá para o Rio de Janeiro teve que cuidar, basicamente, das delegações, uma vez elas instaladas já no Rio. Então, alguns diplomatas tiveram que trabalhar no GT Olimpíadas no Rio de Janeiro, junto com o pessoal do cerimonial, e outros trabalharam como Deep League. Aí vocês vão me perguntar, o que é Deep League? Significa diplomata de ligação. O diplomata é responsável por acompanhar uma delegação ou uma autoridade e acompanhar a agenda dessa autoridade na cidade. Então, se essa autoridade ou essa delegação precisa fazer determinada visita, participar de determinado evento, assistir a determinados eventos nas Olimpíadas, esse diplomata de ligação tem que acompanhar essa autoridade, essa delegação, por todos os lados, né? E a gente também sempre, o diplomata de ligação é sempre o ponto focal para qualquer necessidade, eventualidade, qualquer coisa que aconteça com a delegação, com a autoridade, durante a permanência dela no Brasil. Então, vou dar um exemplo muito legal. Do qual eu participei diretamente, né? Eu estive trabalhando lá no Rio de Janeiro, no GT Olimpíadas, com o pessoal do cerimonial no Rio. Então, a gente tinha uma sala no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que é onde está localizado o escritório regional do Rio de Janeiro. Lá a gente tinha uma sala grande, algumas salas, na verdade, né? Um pessoal de Brasília foi destacado para trabalhar lá, junto com o pessoal do ERERIO, que é o escritório regional do Itamaraty, sediado no Rio de Janeiro, que fica dentro lá na área do Palácio do Itamaraty. Então a gente ia para lá, trabalhava todo dia, mas de vez em quando tinha que acompanhar alguma delegação estrangeira. E uma delegação que eu acompanhei que foi muito legal foi do Reino Unido. A princesa Anne veio para o Brasil para assistir a alguns eventos esportivos, né? Ela veio assistir a final do hipismo, de algumas provas de natação. E eu lembro que eu tinha que acompanhar a delegação, né? A gente recebe uma agenda do que a delegação vai fazer, onde eles estão. A gente tem o contato daí de alguém da delegação que a gente vai acompanhar. Então, eu tinha uma colega do Reino Unido que conversava comigo, para a gente sempre bater os horários direitinho, né? Os pontos de encontro. E foi uma experiência super bacana, porque a gente recebe uma credencial para poder assistir aos jogos também, tá? Então isso acho que foi a experiência assim mais incrível, mais bacana que eu tive durante o Rio Branco. Foram muitas, mas essa acho que foi uma das mais emocionantes. Essa foi o tipo de experiência que quando eu estava vivendo, eu lembro que eu fechava os olhos e pensava, valeu a pena os 4 anos de estudo, que eu tive até passar nesse concurso, já se pagou, entendeu? Só nessas semanas, dessa experiência incrível que a gente tá tendo aqui, né? Onde, né, que não apenas a gente poderia ter acesso a esses jogos, mas sendo pago para isso, né?
pelo governo brasileiro para estar lá trabalhando, mas também tendo a oportunidade de presenciar os jogos em primeira mão, porque se você está acompanhando uma autoridade, a autoridade normalmente fica num local de destaque para apreciar o jogo ou o evento desportivo, a competição em geral, né? Então, eu lembro que eu era atleta de natação durante a minha adolescência e eu assisti uma final com o Michael Phelps nadando na piscina na cara do gol. Assim, não era do gol, mas da piscina, né? Mas vocês entenderam. Então, acompanhando, claro, a autoridade estrangeira, e se a autoridade estrangeira quiser sair no meio do evento, ela sai e você tem que seguir, obviamente, porque você tá ali trabalhando. Mas, de toda forma, foi uma experiência, assim, incrível. Aí eu descobri também que a princesa Anne foi o único membro da família real britânica a, de fato, participar de Olimpíadas como atleta. Ela era atleta de hipismo e ela, por mérito próprio mesmo, foi selecionada e participou representando o Reino Unido, né? Em competições de hipismo nas Olimpíadas, e em função disso ela foi convidada foi uma honraria que foi dado a ela para que ela premiasse os atletas que vencessem as provas de hipismo. Então isso foi super bacana também, super legal, aí ficou uma curiosidade para vocês. E essa experiência maravilhosa que a gente teve lá no Rio de Janeiro, depois com o encerramento das Olimpíadas, o coquetel, o trabalho, assim, orgulho do pessoal do cerimonial para manter segurança de todos na cidade do Rio de Janeiro, das delegações, na chegada e partida, tanto na área do aeroporto, quanto na área do Palácio de Itamaraty, enfim. É um trabalho enorme, fenomenal mesmo, e que dá muito gosto, né, do nosso país, não só pelo trabalho que a gente teve como diplomatas, mas também do fato de que o Brasil sediou os maiores jogos esportivos do planeta, né? Incrível. E logo no final do encerramento, ainda me recordo, alguns colegas nossos de Itamaraty, antes do encerramento, receberam a visita da delegação japonesa, que já estava se preparando desde então para ver como eles trabalhariam e sediariam as Olimpíadas em Tóquio. Então a gente recebeu uma delegação japonesa lá no Palácio do Itamaraty. Eu lembro que alguns colegas do Itamaraty ficaram responsáveis de passar o passo a passo, né, do trabalho que foi feito pelo Itamaraty para o Japão, já como uma maneira de cooperar e coordenar os trabalhos das Olimpíadas 2020, que estão sendo realizados agora em 2021. E na cerimônia de encerramento, logo no final, né, o Brasil agradece a população, assim, de todos os povos e o espírito desportivo de todas as pessoas que participaram. E já tem, assim, quase como se fosse uma prévia das Olimpíadas do Japão. Me recordo a bandeira do Japão aparecendo ali no final do encerramento, já como se fosse um até breve, pessoal, né? Nos vemos em Tóquio em 2020, 2021, agora em função da pandemia do coronavírus. Mas tudo isso para dizer que foi uma experiência incrível, maravilhosa. Acho que todo mundo que participou dos Jogos Olímpicos, de alguma maneira ou de outra, seja como voluntário, como pessoal de segurança, de limpeza, de entretenimento, o pessoal do Itamaraty, né? Acho que saiu dos Jogos e desse trabalho com muita alegria, muita felicidade, coração cheio de esperança, assim, acho que e de patriotismo, sabe? Orgulho nacional. Então, queria deixar esse vídeo para vocês se sentirem já super animados, não só porque as últimas Olimpíadas foram no Brasil, mas porque as Olimpíadas de Tóquio estão começando agora, e desejo a vocês bons jogos, que o espírito desportivo se mantenha ao longo de todos os jogos, e boa sorte pro Brasil. Beijos!